O primeiro sinal de que algo deu errado não foi um alarme, foi o som. Dentro da cabine, tudo parecia limpo, estéril, quase bonito. Até a nave começar a acelerar e o painel mostrar o número que todo mundo sonha e teme: 0.099, 0.999, 0.999 da velocidade da luz. Lá fora não havia vento, não havia atrito, não havia barulho. Mesmo assim, você ouve um estalo surdo, como se alguém tivesse quebrado um osso gigante bem ao lado do seu ouvido. Mais um, outro, e então você percebe a verdade que nenhum trailer de ficção científica te contou. A nave não está cortando o espaço como uma faca na água. Ela está atravessando um campo de grãos invisíveis, poeira antiga, átomos perdidos. E cada um deles, a essa velocidade, vira uma bala de energia pura. Um grão do tamanho de uma tinta seca pode bater como uma explosão. Um único átomo pode atravessar material como agulha quente em manteiga. E se a blindagem falhar por uma fração de segundo, você não morre de forma heróica. Você vira uma estatística feia. Carne vaporizada por um contato que nem chegou a ser um choque, foi um quase, e a parte mais nojenta, a parte que dá vontade de virar o rosto, é que por dentro você talvez nem tenha tempo de sentir dor. Não porque seja rápido, mas porque perto da velocidade da luz, o universo começa a te entregar um tipo de crueldade elegante. Ele não te mata de uma vez. Ele te engana. Você veio aqui porque o título prometeu. O que acontece ao voar quase à velocidade da luz? E sim, vai ter dilatação do tempo, contração do espaço, luz distorcida, paradoxos. Só que antes de virar fórmula, isso vira história. E a pergunta que vai te morder até o final é simples. Você ainda é você quando o tempo para de ser o mesmo para todo mundo? A nave acelera, seu corpo pressiona o assento. O sangue tenta cair para lugares que não deveriam ser baixo. A respiração fica curta e o cérebro, esse órgão vaidoso, procura uma metáfora confortável. Ele quer acreditar que velocidade é só um número, um ponteiro subindo, um videogame. Mas a relatividade não é um conceito, é uma sentença. Quando você passa de uma certa fração da velocidade da luz, o universo te cobra uma taxa que não aceita parcelamento. Energia, e ela cresce de um jeito indecente. Não é um pouco mais difícil acelerar? É um muro que se ergue e sobe, como se o próprio espaço dissesse: até aqui, ok. Daqui pra frente eu te odeio. No começo nada parece tão estranho, as estrelas ainda são estrelas. O vazio ainda é vazio. Seu relógio ainda marca segundos do mesmo jeito. E é aí que mora o primeiro truque. Do seu ponto de vista, você é normal. O mundo é que fica suspeito. Você olha para uma estrela à frente e percebe que ela parece mais brilhante do que deveria. E não é imaginação. Quando você corre quase tão rápido quanto a luz não chega mais como um banho. Ela chega como um jato comprimido, espremido numa direção, como se o universo apontasse um holofote para onde você está indo. O céu começa a se concentrar num cone à frente, e o que estava espalhado pela abóbada vira um túnel luminoso. As cores também traem. A luz das estrelas à frente fica mais azul, mais agressiva, como um branco azulado que dá a sensação de queimadura. Atrás o contrário, tudo avermelha, esfria, apaga. É como se você estivesse fugindo do próprio céu, deixando um rastro de crepúsculo eterno. Agora imagine isso com a radiação de fundo do universo. Aquela presença fria, quase fantasma, que permeia tudo. Para alguém parado, ela é micro-ondas, inocente. Para você, quase na velocidade da luz, ela pode ser empurrada para frequências muito mais altas. O que era frio pode virar lâmina de radiação. O espaço, que parece vazio, vira uma espécie de chuva invisível. E aí você entende o segundo truque. Não é só você que está rápido. É o universo que está ficando perigoso. Você quer saber o que é dilatação do tempo? Então vamos fazer isso do jeito que dói. Suponha que a nave atinja 99% da velocidade da luz. Isso é absurdo, mas ainda é apenas 0,99. O fator relativístico, aquilo que os físicos chamam de gama, fica por volta de 7. Isso significa que, enquanto você vive 1 ano, alguém parado vive cerca de 7 anos. Você envelhece 1, eles envelhecem 7. Agora sobe para 0,999. Gama vai para mais de 22. Você vive 1 ano, o mundo lá fora vive mais de 2 décadas. E agora o número que parece feitiço. 0,9999. Gama perto de 707. Você vive 1 ano e o universo vive 7 séculos. 7 séculos. Você consegue sentir o peso disso? Não como matemática, como vida, como pele. Você fecha os olhos por 1 minuto e lá fora, o mundo dá passos que você não pode acompanhar. Amores começam e terminam. Filhos nascem, envelhecem, viram pó. Idiomas mudam. Cidades mudam. Continentes mudam de ideia. O planeta onde você foi criança vira uma lembrança arqueológica.
e você ainda está com o mesmo gosto de café na boca. E aqui vem a parte que faz o estômago revirar. Para você, não há drama heróico, não há longa jornada. A jornada é quase curta. O seu corpo continua achando que o tempo é uma coisa íntima, doméstica. Você come, dorme, sonha, fica entediado. Enquanto o universo, do lado de fora, faz uma dança macabra acelerada, como um filme em câmera, super rápida de tudo que você ama apodrecendo. E você começa a entender a natureza real do quase velocidade da luz. É uma máquina de separação. Um divórcio entre o seu tempo e o tempo de todo o resto. Ainda assim, existe uma promessa embutida. E é por isso que essa velocidade seduz, porque não é só o tempo que se estica. O espaço também se deforma. Só que do lado oposto, quando você corre quase à velocidade da luz, distâncias na direção do movimento encolhem do seu ponto de vista. A estrela que está a 4 anos-luz de distância, para quem está parado, são 4 anos-luz. Para você indo rápido o suficiente, pode parecer muito menos. O universo à sua frente fica compactado, como se alguém apertasse a régua do cosmos. É a tentação final. Se o espaço encolhe para mim, eu posso atravessar a galáxia numa vida. E pode, em teoria. Só que esse em teoria tem dentes. Porque para encolher o universo, você paga com energia, e quando você paga com energia, você paga também com risco. Vamos voltar aos estalos. O espaço interplanetário e interestelar não é um vácuo perfeito. Existe gás rarefeito, poeira, partículas. Em velocidades normais, isso é irrelevante. Mas quando você está a 0,9c, cada partícula que encontra você não é um grão, é um evento. Você não está batendo em coisas, você está convertendo o movimento em radiação e calor num piscar de olhos. À frente da nave, o impacto com partículas pode criar um tipo de chuva de partículas secundárias, radiação penetrante, fragmentos energéticos. É como se a nave abrisse caminho num mar de agulhas. E cada agulha, ao tocar, virasse um raio-x mal-humorado. Se a nave tem escudo, ele vira seu melhor amigo e seu pior inimigo. Melhor, porque te salva. Pior, porque absorve energia e precisa jogar isso fora de algum jeito. Não existe mágica. Ou você dissipa calor ou você cozinha por dentro. Lentamente, sem nem perceber. Porque o interior tem sistemas, tentando compensar até falharem. E aqui está um detalhe perverso. Perto da velocidade da luz, você não tem muito tempo para reagir a perigos que vêm de frente. Parece contraditório, porque você pensa, estou rápido, então chego antes. Só que o aviso de qualquer coisa que esteja à frente vem pela luz. E você está quase emparelhando com ela. Você corre atrás da própria informação. O futuro tenta te avisar, mas você está colado nele. É como dirigir numa estrada escura, onde os faróis iluminam só um palmo. Porque sua velocidade está quase igual à velocidade do feixe de luz. Você não vê mais longe, você vê tarde. E aí começam as decisões feias. As escolhas que não cabem em um pôster motivacional. Você manda uma mensagem para a Terra. Estamos bem. Estamos indo. E do seu ponto de vista, a mensagem sai. A rádio funciona. A tecnologia faz o que sempre fez. Mas o universo relativístico transforma a comunicação em teatro. Do lado da Terra, sua voz chega distorcida pelo efeito Doppler temporal. Dependendo do seu movimento, podem receber suas mensagens mais rápidas ou mais lentas, comprimidas ou esticadas. É possível que para eles, seus 10 minutos virem segundos, uma enxurrada de palavras, ou virem horas de silêncio entre cada sílaba. A própria noção de conversa começa a apodrecer, e quando você tenta ouvir a Terra, acontece o mesmo. A Terra pode parecer um lugar que fala em câmera lenta, como um fantasma arrastando frases através de lama, ou um lugar que explode, mensagens em rajadas rápidas, como se o planeta inteiro estivesse em pânico. E você, no meio disso, tenta manter a sanidade com um relógio que insiste: estou normal. É isso que torna tudo tão inquietante. Você não sente a relatividade por dentro. Você observa ela mordendo o mundo. Agora, coloca um ser humano real nessa cadeira. Não um astronauta genérico. Você. Com as suas memórias, seus cheiros, suas pequenas manias, você leva uma foto dobrada no bolso. Você pensa: quando eu voltar, eu vou mostrar isso. Eu vou contar como foi. E aí vem o primeiro grande estalo emocional. O estalo que não é de poeira, mas de destino. Você percebe que voltar não significa voltar para casa. Significa voltar para um lugar que já não existe do mesmo jeito. Se você viajar rápido o bastante, você pode sair numa terça-feira, viver alguns anos na nave e voltar em um século que nem tem nome familiar. Sua rua pode ser um museu. Sua língua pode soar antiga. Seus parentes podem ser lenda. Sua pessoa pode ser um arquivo, um retrato empoeirado em alguma base de dados que alguém abre por curiosidade e diz: olha, isso foi real. E aqui mora a ironia suja. Você pode atravessar o cosmos e, no fim, o que mais te destrói não é a radiação, nem a poeira, nem a engenharia.
É a sensação de que você virou um turista no tempo, um visitante indesejado na história, alguém que chegou atrasado no próprio mundo, mas o ato de toda a tragédia não termina com a tristeza. Ele termina com uma promessa, e a promessa é a mesma que convenceu gerações. Talvez eu consiga enganar o destino, talvez exista um jeito. Então você começa a pensar como um engenheiro e como um fugitivo ao mesmo tempo. Se o tempo lá fora corre, talvez eu possa usar isso. Se o espaço encolhe, talvez eu possa alcançar algo impossível. Se a luz distorce, talvez eu possa ver o universo de um jeito que ninguém viu. E é aqui que o cenário muda, devagar. Como se o universo ajustasse o foco da câmera. A frente da nave vira um corredor de brilho, estrelas parecem se aglomerar. Algumas deixam de ser pontos e viram riscos curtos, como arranhões em vidro. Você percebe que o céu normal acabou. Existe um céu relativístico. E ele é estranho, lindo e hostil. Como uma ferida que brilha, você olha para um objeto à frente. Pode ser uma estrela distante, pode ser um planeta. E ele parece deslocado. As posições não batem com mapas. O universo vira um lugar onde a geometria tradicional falha, o seu cérebro tenta montar uma constelação e não consegue, porque o próprio ato de observar está sendo deformado pela sua corrida. E então você sente uma coisa difícil de explicar. Não é medo, é mais perto de vertigem metafísica, porque pela primeira vez, você entende com o corpo o que a física sempre sussurrou. O presente não é uma camada universal. O agora não é uma mesa onde todo mundo senta junto. O agora é local, íntimo, quebradiço. E isso abre espaço para a pergunta que vai virar o gancho do ato seguinte. Se o agora não é o mesmo, quem decide o que é real? A nave continua acelerando. E quanto mais rápido você vai, mais o universo parece te responder com um sorriso frio. Tudo bem. Você quer brincar com o limite? Então toma. Porque perto da velocidade da luz, o problema deixa de ser só. O tempo passa diferente. O problema vira. A energia do movimento começa a ser tão monstruosa que a própria colisão com o nada vira uma arma, e aqui vem o twist que ninguém espera na primeira vez que ouve isso. Você não precisa bater em um planeta para causar um desastre. Você não precisa cair em uma estrela. Se você estiver rápido o suficiente, você mesmo vira o evento catastrófico. A energia cinética de um objeto macroscópico, a velocidades relativísticas, é tão absurda que se algo der errado, se você perder controle, e se você atingir uma região com mais partículas, se você errar uma manobra, a nave pode liberar energia comparável a explosões que a humanidade só conhece pelo terror. Você vira sem querer um meteoro feito de futuro, um projétil de física. E é aí que aparece a imagem mais repulsiva de todas. A ideia de que, ao buscar as estrelas, você carrega no casco a capacidade de transformar o caminho em cinzas. Não por maldade, por matemática, você engole seco, e nesse silêncio você entende que o universo não te odeia pessoalmente. Ele só é indiferente. E a indiferença, quando encontra nossa carne frágil, parece crueldade. Você queria aventura, e ganhou o tipo de aventura que cobra com juros. Um universo onde velocidade é poder, e poder é perigo. A cabine treme de novo. Outro estalo. Um impacto microscópico que, em qualquer outra circunstância, seria nada. Aqui é um lembrete. Você aperta os cintos. Olha para frente. O túnel de luz parece mais estreito, mais intenso, como se o cosmos estivesse te puxando por um funil, e você pensa, se isso é só o começo, o que vem quando eu me aproximar ainda mais? Porque vem, e não é suave. A partir daqui, o mundo começa a fazer coisas que parecem sobrenaturais. Não porque sejam magia, mas porque o nosso instinto foi construído para velocidades baixas, para pedras jogadas com a mão, para corridas curtas. O nosso instinto não foi feito para um lugar onde o tempo estica, o espaço encolhe, a luz grita e o vazio ataca. E é por isso que você vai continuar ouvindo, porque agora não é mais um conceito de física. Agora é sobrevivência. Você mantém os olhos no corredor de luz e percebe um detalhe que não deveria existir. As estrelas não estão apenas mais brilhantes, elas parecem puxadas para frente, como se o céu estivesse sendo aspirado por um ralo invisível. E aí vem a sensação mais desconfortável de todas. Não é medo, é suspeita. Se tudo está sendo comprimido na sua direção, então talvez o universo inteiro esteja tentando te atravessar. E não o contrário. Ato segundo começa quando a promessa vira problema. E o seu problema agora tem uma cara. A luz, porque a luz, nessa velocidade, deixa de ser a mensageira do mundo e vira uma arma de distorção. Você olha para uma estrela que sempre foi amarela em livros, e ela aparece como um azul cortante, quase violento. É bonito, mas é o tipo de beleza que dá vontade de fechar os olhos, como uma lâmina polida refletindo o sol. À medida que você acelera mais, azul já não é suficiente. A luz começa a empurrar para além do visível, entrando na região que sua retina não enxerga.
mas seu corpo ainda pode sentir de outras maneiras: aquecimento, radiação, risco. E tem uma coisa que ninguém te avisou com a devida maldade. Perto da velocidade da luz, você não está apenas vendo o universo diferente. Você está forçando o universo a te atingir diferente. O espaço interestelar, que você imaginava como silêncio total, tem um sussurro constante de fótons, partículas, campos. Para alguém parado, isso é quase nada. Um fundo, um ruído baixo. Para você, quase na velocidade da luz, esse ruído pode virar um grito. Imagine a radiação cósmica de fundo, aquela temperatura do universo, que permeia tudo como um sopro frio. Para você avançando a 0,9999 C, esse sopro não é mais frio. Ele é comprimido num cone e empurrado para frequências mais altas. O que era micro-ondas pode virar infravermelho, depois luz, depois ultravioleta, e continua subindo. Você não precisa ir perto de uma estrela para ser atingido por radiação agressiva. Você pode transformar o próprio pano de fundo do cosmos em um farol de partículas apontado na sua cara. E aí seu cérebro faz o que sempre faz para se proteger. Ele procura um culpado. A nave precisa de um escudo melhor. É só engenharia. Dá para resolver, só que a relatividade tem esse charme nojento. Ela te deixa otimista, até você perceber que o inimigo não é um componente, é um princípio. Você está correndo tão rápido que a energia do que você encontra aumenta não de forma linear, mas como um pesadelo que escala. Um fóton inocente à frente pode chegar com mais energia. Uma partícula isolada pode chegar como um soco ionizante. E sua nave, se quiser sobreviver, precisa lidar com isso como se estivesse atravessando uma tempestade que ninguém vê. O escudo frontal não é só uma placa. Ele vira uma espécie de boca que engole energia e cospe calor. E calor no espaço não desaparece. Você não tem ar para carregar calor embora. Você tem que irradiar para longe, como um corpo brilhando no escuro. Só que quanto mais energia você absorve na frente, mais você precisa irradiar. E irradiar significa virar um farol térmico, uma lâmpada, viva no vácuo, uma coisa que brilha e denuncia sua presença. Você queria ser invisível no espaço? Quase na velocidade da luz, você vira um anúncio. Agora vem o primeiro twist do Atos Unis. O maior perigo não é o que você vê, é o que você não consegue ver a tempo. A informação viaja à velocidade da luz. Você também. Quando algo acontece à frente, um bolsão um pouco mais denso de poeira, uma região com partículas energéticas, um objeto pequeno, o aviso chega em forma de luz. Só que a sua nave está quase acompanhando essa luz. Você se aproxima do sinal antes que ele se espalhe. É como se você estivesse correndo atrás do próprio alerta. Em termos humanos, seu futuro tenta te avisar, mas você está colado nele, respirando no cangote do próximo segundo. E isso mexe com decisões de navegação de um jeito assustador. Porque em velocidades comuns você detecta algo e desvia. Aqui você detecta algo e talvez já seja tarde demais. A janela de reação encolhe até virar uma fresta. Você começa a pensar em estratégias. Viajar por rotas mais limpas, fugir do plano da galáxia, evitar regiões com poeira, escolher trajetórias que minimizam encontros. Só que o universo não assina contrato. Um grão de poeira não manda convite. Ele só existe. E a 0,999C, existir, já é ofensivo. Você sente outro impacto. Não é grande, não é explosão. Mas o som, esse som impossível, te dá um arrepio. E então o painel mostra uma variação minúscula de temperatura no escudo frontal, um pico rápido, quase elegante. A nave registra, calcula, compensa. Você respira. E aí percebe uma coisa ainda mais estranha. Do seu ponto de vista, tudo continua normal dentro da cabine. Você continua respirando. O ar circula, o relógio marca, a caneca presa no suporte não flutua mais do que deveria. Parece que nada mudou. Esse contraste é a essência da relatividade. O monstruoso é externo, o horror acontece no relacionamento entre você e o universo, não no seu coração batendo. E é aí que entra a segunda camada de crueldade. O tempo dos outros. Você resolve fazer um teste simples. Envia um sinal de vídeo para a Terra, uma mensagem curta. Você fala devagar, com calma, como se estivesse gravando um diário. Se alguém estiver vendo isso, significa que você para. A frase parece ridícula. Você não sabe quem vai ver. Você não sabe quando. Você não sabe se vai ser alguém que te conhece ou alguém que te estuda como fóssil humano. E o vídeo segue. Você fala da luz azul, do túnel. Você fala do silêncio. Você não fala do medo. Não diretamente. Você faz piadas pequenas, como quem tenta não assustar a si mesmo. O sinal parte. Você imagina uma sala na Terra, alguém assistindo e dizendo: eles estão bem. Mas do lado de lá, a relatividade brinca com a fita como um demônio brinca com um carretel. Dependendo do seu movimento relativo, o seu vídeo pode chegar comprimido. Sua fala vira acelerada, aguda, quase cômica, ou esticada. Uma palavra leva segundos,
Uma frase se arrasta como se você estivesse bêbado de sono. A emoção humana, que depende de timing, de pausa, de respiração, é mutilada pela física. E então você se dá conta. Perto da velocidade da luz, não é só tempo que dilata. A cultura dilata, a conversa dilata, a intimidade dilata. Você tenta receber uma resposta e recebe, mas ela parece estranha. Uma mensagem que deveria ser curta vem longa, ou vem em rajadas, ou vem atrasada. E o pior, ela pode conter coisas que para você ainda não aconteceram de verdade, mas para a Terra já são passado. Seu pai, seu filho, seu mundo. Você não consegue evitar imaginar o que pode estar escrito nas entrelinhas. E aí o ato segundo aperta. A tensão não é só física, é existencial. Você está indo para frente no espaço, mas também está deslizando para frente no tempo dos outros. Isso cria uma pergunta que se instala como um parasita. Se eu voltar, eu volto para quem? A nave continua. O corredor de luz fica mais estreito e mais intenso. E então você percebe a primeira grande metamorfose visual. O céu à frente começa a perder profundidade. Estrelas que estavam longe e perto parecem niveladas. É como se o universo estivesse colapsando em uma tela plana de brilho. Você tenta medir distância pelo brilho, mas brilho virou mentiroso. Você tenta medir pelo espectro, mas espectro virou faca. E é aqui que a história fica ainda mais louca. A relatividade bagunça o seu senso de simultaneidade. Enquanto você olha para um lado, para uma estrela que parece tranquila, a luz que você vê é de um passado que não combina com o agora da Terra. Enquanto você olha para outro lado, você vê outra época. Você vive dentro de um mosaico de tempos. Você sente como se estivesse dentro de uma galeria de fotos do universo. Só que as fotos não são apenas antigas. Elas são antigas em proporções diferentes, em direções diferentes. O céu vira um arquivo. E aí vem uma ideia que parece libertadora. Então eu posso ver o passado. Sim, mas cuidado com a palavra ver. Você não está vendo o passado como uma janela mágica. Você está recebendo fótons que viajaram por eras. Isso sempre foi verdade. Só que agora, com seu movimento, você está alterando quais fótons encontra, de onde eles vêm, com que energia chegam. Você está remixando o arquivo cósmico. Isso tem um preço, de novo, energia e perigo. Porque se a luz à frente está sendo empurrada para frequências mais altas, chega um ponto em que ela entra numa zona onde materiais e tecidos biológicos começam a sofrer. Radiação ionizante, danos acumulativos, mutação, falhas eletrônicas. A nave vira um casulo tentando manter a biologia ignorante da física. E agora vamos falar do corpo, porque é aqui que muita gente perde a noção do que está em jogo. Acelerando de verdade, você não consegue fazer isso num tranco. Se você tentar acelerar rápido demais, você morre por dentro sem explosão. Seu coração não foi projetado para virar uma bomba hidráulica em gravidade alta por muito tempo. Seu cérebro não gosta de ficar sem irrigação. Seus olhos não gostam de pressão. A nave precisa acelerar com um perfil que respeite a biologia. E isso significa tempo de aceleração. Só que, ironicamente, quanto mais rápido você vai, mais tempo de fora passa durante essa aceleração. É como se você estivesse pagando com a moeda mais cruel. Enquanto você tenta atingir a velocidade que encurta o caminho, o universo, lá fora, usa essa aceleração para te roubar o retorno. Você pensa em hibernação, em drogas, em proteção, em qualquer coisa que reduza a sensação de perda, mas não há anestesia para um fato simples. O futuro está ficando velho sem você. E então vem o segundo twist. A nave não é só um veículo. Ela vira uma arma de distorção sobre o que você considera causa e efeito. Perto da velocidade da luz, pequenas mudanças no seu movimento podem causar grandes mudanças no que você observa. E enquanto você observa, você vira um viajante que mexe no próprio cenário só por andar. É como entrar num corredor de espelhos, onde cada passo muda o rosto de quem te olha. Você decide mudar levemente a orientação da nave, só alguns graus, para observar uma região diferente. E o céu responde como se você tivesse girado um holofote do universo. O cone de luz muda. O túnel se desloca. O brilho se reorganiza. E você tem uma sensação desconfortável. O universo não é um palco fixo. Ele é um palco que depende da sua velocidade. E isso é quase blasfêmia para o instinto humano, que precisa de chão firme. Nessa hora você lembra de uma frase simples. Nada pode ir mais rápido que a luz. E você pensa que entendeu isso. Só que agora você sente outra coisa por trás dessa frase. Não é uma regra chata. É uma trava de segurança do universo. Porque quando você se aproxima do limite, tudo começa a ficar instável. Não por capricho, mas porque o universo está tentando impedir que você transforme o cosmos numa arma absoluta. E mesmo assim, você continua. A tensão sobe porque o corredor de luz fica branco demais. O painel mostra mais trabalho térmico no escudo. O sistema de proteção anuncia níveis de radiação que não eram previstos tão cedo. A nave está aguentando, mas você sente que está andando na borda de uma lâmina.
E aí acontece algo que quebra sua coragem de um jeito silencioso. Você olha para trás, atrás o céu está escuro e avermelhado. As estrelas parecem se afastar e a luz perde energia. E você percebe o símbolo mais cruel da relatividade. O passado fica atrás e apaga. Não por poesia, por física. A luz de trás chega mais lenta no seu referencial, mais esticada, mais fraca. É como se quanto mais você corre, mais difícil é até mesmo receber o brilho do que você deixou. Você tenta se convencer. Quando eu desacelerar, eu volto a ver. Mas desacelerar é outra história. E é aqui que o ato segundo começa a se transformar em armadilha. Porque acelerar até perto da velocidade da luz já é caro. Desacelerar é pagar de novo, com juros. Você precisa remover energia do seu movimento. Não existe botão freio no espaço. Você tem que usar motor, empuxo, manobras, interações. E tudo isso consome recursos ou impõe riscos. É como subir uma montanha carregando uma mochila de chumbo e descobrir no topo que para descer você precisa carregar outra mochila igual. E se você não desacelerar, você não chega. Você apenas passa. Você vira um fantasma atravessando sistemas estelares tão rápido que não consegue tocar nada. É uma corrida contra o próprio objetivo. Você queria chegar em outro mundo, mas perto da velocidade da luz, chegar implica controlar a energia como um deus. E você não é um deus, você é carne. É aqui que a narrativa dá uma virada emocional. Até agora você estava fascinado. Agora você está começando a entender o custo total. E esse custo tem uma forma específica: solidão temporal. Você tenta imaginar seus amigos na Terra. Talvez estejam assistindo mensagens antigas suas. Talvez tenham celebrado o 100º aniversário do lançamento. Enquanto você ainda está no meio do caminho, achando que passaram só alguns meses. Talvez você já seja mito. Talvez você já seja advertência, e aí você pensa em uma coisa ainda pior. O que acontece se você falhar agora? Não apenas para você, para o mundo que te enviou. Porque se uma nave relativística perde controle e colide com algo, a liberação de energia não é um acidente local. Pode ser um evento gigantesco, e isso coloca uma responsabilidade grotesca nas suas mãos. Você não é apenas um viajante, você é uma ameaça em potencial. Um projétil carregando a energia de quase-luz. Você sente náusea, não por gravidade, por moral. E então a nave registra algo novo. Uma variação no fluxo de partículas à frente. Pequena, mas diferente. Um sinal de que você está entrando numa região menos vazia. O escudo responde. A temperatura sobe. O painel mostra um cálculo. Densidade relativa. E você percebe o horror escondido nessa palavra relativa, porque densidade também muda com a velocidade. O que era uma nuvem fina pode virar, no seu referencial, uma parede. O que era um sussurro de partículas pode virar uma chuva. Você tem vontade de gritar, mas o espaço é vazio. E o universo responde sem voz. Vazio de para quem? E aí, como se fosse um roteiro cruel, surge a pergunta que empurra o ato seguro para seu clímax. E se a maior ameaça não for o espaço, mas o tempo que você está criando ao se mover? Porque a dilatação do tempo não é um efeito colateral bonitinho. Ela é a faca que corta sua vida em duas, uma parte com você, outra parte sem você. Você olha para o relógio, os segundos continuam. Você olha para sua mão, ainda é sua. Você pensa, eu sou eu. Mas o universo já está começando a te tratar como um visitante de outra era, um estrangeiro cronológico. E nesse ponto, a nave faz um ajuste mínimo. Uma correção de trajetória que, em velocidades baixas, seria banal, aqui parece uma decisão de vida ou morte. O corredor de luz se desloca um pouco. E de repente, por um instante, você vê algo que parece impossível. Um brilho concentrado, um ponto mais intenso no cone à frente. Como se uma estrela estivesse na mira, só que os mapas não indicavam estrela ali com aquela intensidade. Você confere de novo. A nave calcula de novo. E o sistema dá um nome feio para o que você está vendo. Aberration. Compressão. Deslocamento. A estrela não ficou mais brilhante porque mudou. Ela ficou mais brilhante porque você mudou. É um lembrete final, como um tapa. O universo que você percebe não é o universo em si. É o universo filtrado pela sua corrida. E agora a atenção está no limite. Porque o ato segundo precisa de um ponto de virada que te faça sentir. Ok, agora não tem volta. E esse ponto vem na forma de uma escolha. Você pode continuar acelerando e aumentar o perigo do escudo, da radiação, do desconhecido, ou pode manter a velocidade e aceitar um tipo de viagem longa demais para o mundo de fora. Ou pode começar a desacelerar e pagar com energia e tempo para tentar chegar a algum lugar antes que a Terra vire um fantasma completo. Você fica preso entre três horrores e percebe. A relatividade não te dá liberdade. Ela te dá opções, todas caras. A cabine está silenciosa. O corredor de luz à frente pulsa. Você respira e, pela primeira vez, a pergunta não é científica. É humana. Quanto do seu mundo você aceita perder para tocar as estrelas? E aí,
Como um último empurrão, a nave detecta um evento. Um aumento súbito de partículas energéticas, como uma tempestade invisível. O escudo se aquece. Alarmes discretos aparecem. Nada explode, ainda. Mas o sistema projeta o pior cenário. Se persistir, risco de saturação térmica, você engole em seco. A beleza do túnel agora parece uma armadilha brilhante. Você sente o cheiro do metal aquecido. Ou talvez, seja sua imaginação traduzindo números em medo. E quando você decide agir, você entende que o próximo passo vai transformar tudo. Porque o ato final de uma viagem relativística não é ir rápido. É o que você faz depois. Você aperta o comando para iniciar a fase seguinte. E o universo do lado de fora parece prender a respiração. Você inicia a mudança. E é aí que a história fica perigosa de um jeito novo. Até agora, a velocidade era uma espécie de feitiço. Distorcia luz, tempo, distância. Mas no momento em que você decide alterar a velocidade, você toca o nervo mais sensível da relatividade. A diferença entre observar e interagir, o painel confirma. Fase de transição em andamento. Você não sente uma explosão de força, porque a nave faz o que precisa fazer com suavidade assassina. Ela não quer te matar com aceleração. Ela quer te manter vivo enquanto mexe no impossível. E o universo responde com um fenômeno que parece pequeno, até você entender o significado. O cone de luz à frente se rearranja como se fosse matéria viva. O túnel muda, aperta, alonga. A mesma estrela que estava azul agressiva muda de tom, como se alguém girasse um botão de saturação no céu. O que era branco vira azul. O que era azul vira ultravioleta invisível. E o que some não é só cor, é informação. Você percebe que a realidade visível é frágil. Em certas velocidades, boa parte do cosmos escapa do espectro que um olho humano consegue interpretar. É como se você estivesse correndo tão rápido que o universo parasse de falar sua língua. E aqui vem a primeira virada do ato 3. Você descobre que viajar quase à velocidade da luz é também viajar para fora da sua própria biologia. Porque seu olho não foi feito para perceber o universo comprimido em um cone. Sua mente não foi feita para aceitar que o agora é local. Seu corpo não foi feito para ser bombardeado por radiação, que para outros é apenas um fundo frio. Tudo o que você é depende de um regime de velocidades lentas. Você é um animal de baixa velocidade tentando usar um atalho que não foi desenhado para animais. Você pensa, tudo bem, é por isso que temos tecnologia. E então vem a resposta que te dá arrepio. Tecnologia também é feita de matéria. Matéria também obedece ao limite. E matéria também tem ponto de falha. A tempestade invisível persiste. O escudo frontal continua engolindo energia. O sistema de refrigeração trabalha como um coração substituto, pulsando calor para trás em rajadas controladas. Você observa números, temperatura, fluxo, carga, tudo parece sob controle. E isso é o que mais te assusta, porque o controle parece falso, como um sorriso treinado. Você já viu isso antes em máquinas. Elas parecem calmas até o instante exato em que quebram. E então, sem aviso dramático, acontece uma coisa pequena. Uma leitura de sensor dá um pico e cai. Um sensor só. O sistema marca como ruído. A lógica da nave ignora, como se dissesse. Não vamos entrar em pânico por um número. Mas você entra. Porque você sabe que, nessa velocidade, um número é o mundo. Você pede verificação, o sistema confirma a integridade do escudo, confirma a redundância, confirma funcionamento. Tudo dentro do previsto. E aí você sente a tensão mais estranha. Não é o medo de morrer. É o medo de estar vivo dentro de um erro silencioso, indo rápido demais para perceber que está errado. É nessa hora que a relatividade te dá um presente envenenado. A visão de como você é visto de fora. Você imagina a nave como um ponto correndo pelo espaço. Para você, a nave tem tamanho normal. Para um observador externo, seu comprimento na direção do movimento parece encolher. Isso não é metáfora. É geometria relativística. A contração de Lorentz, a nave vira um objeto mais achatado na direção em que se move. Como se o universo estivesse tentando tornar você mais compacto para caber no caminho. Você pensa, então eu pareço menor. Só que isso não é só aparência. Isso altera como certas interações acontecem. Campos, fluxos de partículas, densidades aparentes. Tudo pode ser interpretado de maneira diferente. É como se você estivesse atravessando o cosmos com o próprio corpo editado pela velocidade. E aqui surge a pergunta que empurra o ato 3. Se o espaço e o tempo se deformam, o que permanece absoluto? A resposta é cruelmente simples. O limite, a luz. E aquilo que você não pode atravessar sem pagar um preço infinito. Mas você está quase lá, e quase é onde monstros moram. A nave continua a transição. Você escolheu uma estratégia. Desacelerar o suficiente para não ser um projétil suicida ao cruzar um sistema, mas manter energia suficiente
para que a viagem não se torne um exílio completo, um compromisso, um meio-termo. E é aí que a relatividade te entrega o segundo twist do ato 3. O retorno é pior que a ida. Não porque seja mais difícil fisicamente, embora seja, mas porque psicologicamente ele te transforma em outra coisa. Durante a ida você tinha uma narrativa. Estou indo, estou avançando. No retorno você tem uma sentença. Estou voltando para um mundo que talvez não exista. E agora a nave começa a receber sinais da Terra com características que te dão um frio no estômago. Não é só o atraso, não é só a distorção. É o conteúdo, a linguagem mudou um pouco. A cadência muda, palavras novas aparecem, expressões que você não reconhece. Você precisa de um módulo de tradução para o seu próprio idioma, e aí vem a primeira mensagem realmente perigosa. Não por ameaça militar, mas por significado. Você é um marco histórico. Há protocolos para contato. Não se aproxime sem autorização. Você sente o rosto queimar. Não é raiva. É humilhação temporal. Você não é mais tripulante. Você é evento. Você não é mais pessoa em missão. Você é problema administrativo. E aqui está o detalhe asqueroso. Aquele que dá vontade de cuspir. A física te colocou numa posição onde você pode voltar com o corpo, quase intacto e ser recebido como relíquia. Uma relíquia que ainda respira, ainda pensa, ainda tem fome. Você sente uma espécie de nojo de si mesmo, como se fosse uma coisa fora do lugar. Um organismo no ecossistema errado, a nave continua desacelerando. O cone de luz vai se abrindo lentamente, como se o universo devolvesse o céu para o formato normal. As cores suavizam, as estrelas voltam a se espalhar, e isso deveria ser reconfortante. Mas agora você entende o que isso significa. Ao recuperar o céu normal, você está se aproximando de um regime onde o tempo volta a se alinhar, e com isso a conta chega inteira. É como ver um filme voltar da câmera rápida para a velocidade normal e perceber que você perdeu cenas demais. Você calcula, você confere registros, para você passar alguns anos, talvez uma década. O corpo sente o tempo desse jeito, mas as mensagens sugerem um salto maior do lado de fora, bem maior. E então você vê, no painel, a cifra que faz sua garganta fechar. O calendário externo não bate com a sua memória. A data é absurda. Você lê de novo. Parece uma pegadinha, mas não é. Você não consegue segurar a primeira risada. Uma risada curta, feia, quase animal. Porque a alternativa seria chorar. E você não quer que suas lágrimas sejam o primeiro líquido humano a cair em um século que não te pertence. Você tenta ancorar a mente. Ok, a Terra mudou. Tudo bem, eu vou me adaptar. E é aí que vem o terceiro twist. O mais assustador, porque ele mexe com o que você considera a realidade. As pessoas na Terra também podem discordar sobre o que aconteceu com você, porque a relatividade cria perspectivas diferentes, dependendo de como observaram sua trajetória, dependendo de como sincronizaram relógios, dependendo de detalhes de aceleração e desaceleração. Podem existir disputas sobre quando certas coisas ocorreram. Para você, a história é uma linha. Para o mundo, sua história pode ter virado um nó. Você vira um caso de estudo, um debate, um capítulo. E quando você finalmente se aproxima do sistema solar, você percebe algo que deveria ter pensado antes. Ao desacelerar, você não está apenas voltando para casa. Você está permitindo que o universo te alcance com toda a informação que você estava adiantando. É como se durante a viagem, você tivesse guardado uma diferença de tempo numa caixa. E agora a caixa está abrindo. Sinais chegam mais normais, comunicação estabiliza. Mas o conteúdo é cada vez mais distante. Você ouve vozes diferentes, protocolos diferentes. Um tom de cuidado que não é carinho, é gestão de risco. E então, em um dos pacotes de dados, você vê uma imagem, só uma imagem, comprimida, simples, como se alguém tivesse hesitado em mandar algo grande demais. A imagem é de um monumento com o nome da sua missão. Você fica sem ar. Você sente uma coisa que é pior que tristeza. Você sente que foi enterrado em vida, e aí o ato terceiro te obriga a encarar o coração da questão. O paradoxo emocional do gêmeo. Você não precisa ter um irmão literal. Você pode ter um gêmeo simbólico. Alguém da sua idade que ficou na Terra. Um amigo, um amor, um filho, um colega. Enquanto você correu quase à velocidade da luz, seu tempo passou mais devagar em relação ao deles. Então você volta e encontra um mundo onde seu gêmeo envelheceu, viveu, mudou, talvez morreu. E você está ali, com um corpo mais jovem do que deveria ser, segurando uma memória que ninguém mais compartilha. Isso cria uma imagem que causa satisfação, interesse e repulsa ao mesmo tempo. O tipo de imagem que gruda na cabeça. Você entra numa sala para reencontrar alguém, e a pessoa à sua frente tem a idade do seu avô. Ela te reconhece com olhos úmidos, mas a voz é outra, o cheiro é outro, a postura é outra, e você sente uma espécie de nojo de si mesmo.
Porque seu corpo traiu o pacto humano mais básico. Envelhecer junto. Você roubou tempo. Não no sentido de crime, no sentido de física. Mas a emoção interpreta como crime. A emoção não aceita relatividade como desculpa. Você tenta falar. A pessoa segura sua mão. A pele dela é fina, quente, frágil. A sua mão parece absurda ao lado. Firme demais, jovem demais, como se fosse uma prótese. E você pensa, isso é injusto. E é. Só que o universo não negocia justiça. Ele negocia com invariantes. Você tenta se preparar para a reentrada social, para a adaptação, para ser tratado como sobrevivente, como herói, como anomalia. Só que tem uma camada final que ninguém gosta de colocar em roteiros, porque é feia demais. O corpo humano é um arquivo do tempo. E você volta com um arquivo incompleto para aquele mundo. Suas referências são antigas. Seu humor é antigo. Seu medo é antigo. Você é uma pessoa de ontem em um amanhã que já cicatrizou de você. Enquanto isso, há a parte física do retorno. A nave precisa lidar com a energia residual, com o calor acumulado, com danos invisíveis, microfraturas no escudo, componentes que sofreram exposição prolongada à radiação energizada, erros pequenos em sistemas que agora operam no limite de confiança, e em uma checagem final, o sistema mostra uma coisa que te dá uma náusea imediata. Uma área do escudo frontal está comprometida, não rompida, não aberta, comprometida, uma palavra burocrática para algo que, a essas velocidades, é sinônimo de você quase foi atravessado pelo universo. Você imagina com detalhes o que teria acontecido se aquela área tivesse falhado de verdade. Não é uma explosão cinematográfica. É pior. É uma penetração de partículas, cascatas secundárias, energia depositada no interior. O tipo de dano que pode cozinhar tecido por dentro, que pode desligar sistemas sem aviso, que pode te matar sem você entender como... E você sente repulsa. Não do cosmos, mas da sua própria ingenuidade inicial. Você quis brincar com o limite como se fosse um desafio de arcade. E o limite te mostrou os dentes. Você finalmente entra na região onde a Terra é detectável com clareza. E aqui vem o momento mais tenso do ato 3. Ver o lar. A Terra não é uma esfera azul romântica. Ela é um lugar com sinais, satélites, tráfego, emissões. E o padrão não é o que você lembra. As órbitas parecem mais cheias ou talvez mais limpas. Há estruturas que não estavam nos seus manuais. Há redes que piscam com uma linguagem diferente. E você entende com uma dor simples. Você não está voltando para a mesma casa. Você está chegando em uma casa onde você é o visitante. A nave recebe instruções, coordenadas, corredores de aproximação, exigências de quarentena, medidas biológicas, protocolos de risco. Não porque você é infectado, mas porque você é um artefato temporal, com potencial de impacto sociológico, tecnológico, político. Sim, político. Porque você voltou com uma experiência que pode virar poder, e poder sempre vira disputa. E então a história te dá um último empurrão antes do fim. Um aviso de que não se trata apenas de você. Se alguém um dia dominar viagens relativísticas rotineiras, não vai ser só uma conquista científica. Vai ser a possibilidade de pular décadas e séculos, de escapar de guerras, de escapar de regimes, de escapar de dívidas, de crimes, de consequências. Vai ser a ferramenta perfeita para quem quer fugir do presente. A nave quase-luz vira um cofre. Você entra em um tempo, sai em outro. E isso tem um cheiro moral horrível. Você percebe que a relatividade não é apenas física, ela é ética. Ela é sociologia, ela é arma, ela é fuga. E enquanto você se aproxima para o contato final, você tem o pensamento mais sombrio de todos. Talvez a humanidade não esteja preparada para brincar com o tempo como quem brinca com distância. Porque distância é algo que a gente entende, tempo é o que a gente é. Você respira fundo, o painel confirma. Aproximação final. Você aperta os cintos. O corredor de luz do cosmos ficou para trás, agora é a luz doméstica, solar, familiar. Mas ela não te aquece como antes. Ela te parece estranha, como uma música de infância tocada em um instrumento diferente. Você se prepara para abrir a última porta, a porta que separa da aventura científica do horror humano. O reencontro. E é aqui que o ato terceiro precisa terminar com um gancho. Não de mais ação, mas de verdade inevitável. Você pode sobreviver à velocidade quase luz, você pode atravessar distâncias, você pode vencer o espaço. Mas o que você faz quando o inimigo é o tempo, e ele já venceu? A porta não abre com um som heróico. Ela abre com um suspiro hidráulico, curto demais para caber no peso do momento. E quando você pisa no lado de fora, não é o ar que te recebe. É um conjunto de protocolos, vozes em um idioma que ainda é o seu, mas com bordas estranhas, tons formais demais. Palavras que parecem limpas, esterilizadas, como se o mundo tivesse aprendido a falar com relíquias sem quebrá-las. Você está vivo. Isso é a parte que dá satisfação. O motivo pelo qual você clicou no vídeo. Sim, dá para sobreviver.
Só que a vida que te espera não é um final feliz. É um laboratório com cara de civilização. Você caminha por um corredor branco. Não há multidão. Não há abraços imediatos. Há distância calculada. Vidro, sensores. Gente com roupas que parecem mais leves e mais eficientes do que qualquer uniforme que você já viu. E aí vem a primeira sensação de repulsa. A sensação de que você virou um objeto biológico interessante, um ser humano reduzido a risco controlável. Você tenta sorrir. O sorriso sai torto. E então colocam você diante de uma janela. Lá fora a Terra está estranha. Não por catástrofe cinematográfica, mas por detalhe. A cor parece a mesma. O azul ainda existe. O branco ainda existe. Mas a geometria humana, né, aquela assinatura de cidades, luzes, redes, mudou. Há manchas luminosas onde você lembrava a escuridão onde você lembrava manchas luminosas. Há padrões que parecem orgânicos, como se o planeta tivesse aprendido novos hábitos. Você sente algo que não cabe em ciência. Luto, mas o ato trade não termina com luto. Ele termina com a revelação final do preço. E a relatividade, do jeito mais cruel, cobra na moeda mais íntima. Identidade, porque agora você descobre a coisa que ninguém imagina quando pensa em dilatação do tempo. O mundo não só andou sem você, o mundo construiu uma maneira de existir que não precisa de você. O seu retorno não é um reencontro. É uma colisão de épocas. E aqui vem o twist mais doloroso do final. O seu maior inimigo não é a diferença de anos. É a diferença de contexto. Você fala uma referência cultural e ninguém entende. Você faz uma piada e ela cai no chão como um pássaro morto. Você menciona um nome famoso e vê olhos vazios. Não por ignorância, mas porque aquilo virou história antiga. Um capítulo que ninguém revisa. Você percebe que a sua mente carrega uma terra que já não existe, como uma fotografia desbotada que insiste em dizer: isso era real. E ainda assim, há uma curiosidade em torno de você, não do tipo carinhosa, do tipo faminta. Você é a prova de que o tempo é maleável. Você é a evidência viva de que dá para pular séculos sem virar poeira. Você é o primeiro tijolo de uma ponte que pode transformar a sociedade numa coisa irreconhecível. E é aí que a história te dá o último choque. A relatividade não termina no corpo. Ela termina na política, na economia, no poder. Se alguém controla viagens quase luz, alguém controla saltos de tempo. E controlar saltos de tempo significa controlar como as pessoas escapam das consequências. Significa poder dizer: eu não vou viver o seu desastre. Eu vou atravessar ele. Significa poder se esconder no futuro como quem se esconde em outro país. Você se torna, de repente, o símbolo de uma tecnologia que pode criar uma nova forma de desigualdade. A desigualdade temporal. Os ricos não comprariam apenas casas melhores, comprariam épocas melhores, fugiriam de crises como quem pula uma poça, entrariam numa nave, acelerariam e sairiam décadas depois, quando o mundo já tivesse cicatrizado. Ou quando o mundo fosse propriedade de outros. Você sente náusea de novo, porque percebe o potencial nojento da ideia. O espaço sempre pareceu democrático. Ele é grande demais para um dono. Mas o tempo pode virar propriedade, se alguém dominar o truque. E então você pede uma coisa simples, uma coisa humana. Eu quero ver alguém. Eles se entreolham, trocam mensagens silenciosas. E você entende. Alguém virou complicação, alguém virou perigo emocional, alguém virou variável. Eles te levam a outra sala. Desta vez, sem janelas. Uma cadeira, uma tela. Na tela aparece um rosto. Não é um rosto que você esperava ver. Ou talvez seja, só que envelhecido. Ou diferente. Ou já não existe mais e isso é um registro. A tela começa com uma frase que te corta. Se você estiver vendo isso, então eu já fui. Você tenta respirar e sente o peito apertar, como se alguém tivesse colocado um punho dentro de você, e apertado devagar. A mensagem é de alguém que te amou, ou de alguém que te devia algo, ou de alguém que você deixou para trás, acreditando que voltaria em breve. Ela fala de anos, de mudanças, de coisas pequenas. A árvore que caiu, o prédio que demoliram, o cheiro de um lugar que sumiu, e no meio disso, ela fala do nojo que sentiu. Não de você, mas da situação. É estranho te amar em câmera lenta, ela diz, sem usar essas palavras exatamente, mas com a mesma ferida. É estranho você continuar lá. E eu aqui, envelhecendo, e então vem a frase que te destrói de um jeito silencioso. Eu te esperei até o ponto em que esperar virou meu jeito de viver. E quando eu percebi, eu já era outra pessoa. Você sente satisfação? Sim, porque a história está entregando exatamente o que prometeu. A realidade quase luz não é só brilho e ciência. É sangue e tempo. Você sente interesse? Sim, porque agora você quer saber. O que você faz com isso? E você sente repulsa? Sim, porque o tempo aqui é como uma máquina que mastiga relacionamentos e cospe lembranças. Você se levanta sem perceber, as pernas tremem.
O corpo humano não foi feito para sentir um funeral em forma de vídeo, e então vem a última camada da explicação, aquela que amarra tudo sem virar aula chata. Porque agora você entende por que as equações são frias. Elas precisam ser frias para não enlouquecer. Vamos colocar em palavras simples o que aconteceu com você. E por que isso não é paradoxo mágico? É consequência. Quando você viajou quase à velocidade da luz, o seu tempo próprio, o tempo que você sente, passou normalmente. Você envelheceu em ritmo humano. Só que em relação à Terra, o seu movimento fez com que o tempo terrestre avançasse mais rapidamente do que o seu. Não porque a Terra acelerou, mas porque o espaço-tempo não dá o mesmo relógio para todos. E quando você adiciona acelerações e desacelerações, as mudanças de referencial, você cria o desnível final entre as linhas do tempo. Você não roubou o tempo no sentido físico. Você apenas escolheu uma rota pelo universo, em que seu caminho tem menos tempo próprio acumulado do que o caminho da Terra. E o universo permite isso porque o limite da luz é o grande guardião. Ele faz com que o atalho temporal custe energia absurda e risco absurdo. Ou seja, a relatividade não te dá milagre de graça. Ela te dá milagre a preço de destruição potencial. E agora vem a imagem final, a imagem que fecha o círculo. Você olha para suas mãos. Elas estão vivas, jovens demais. E você percebe que, se isso virar comum, o mundo vai precisar redefinir o que significa vida inteira. Porque uma vida inteira não será mais 80 anos. Será 80 anos de tempo próprio. E isso pode ser espalhado ao longo de séculos. Pessoas poderão viver como viajantes, pulando épocas. Relacionamentos poderão ser assinados com cláusulas temporais. Eu te amo, mas eu volto daqui a 50 anos do mundo. Você sente um calafrio, não por medo de morrer, mas por medo de que a humanidade transforme isso num estilo de vida, e que a empatia não sobreviva. E aqui está o último twist do vídeo, o mais filosófico e o mais cruel. Quando você viaja quase à velocidade da luz, você não está apenas mudando o relógio. Você está mudando o que significa responsabilidade. Porque responsabilidade pressupõe que você compartilha o mesmo fluxo de tempo que os outros. Você erra, você conserta. Você promete, você cumpre. Você colhe o que plantou, mas se você pode atravessar décadas como quem atravessa um corredor, você pode plantar e nunca ver a colheita. Pode criar problemas e pular para além das consequências. Pode abandonar o presente. E isso é um tipo de violência silenciosa. Você entende com repulsa que o sonho de ir rápido pode ser o sonho de não encarar o agora. E então você pensa na poeira, nos estalos, no escudo aquecendo, no cone de luz comprimindo o céu. Tudo aquilo não era só perigo físico, era o universo dizendo: se você quer brincar com o tempo, eu vou cobrar com risco. Eu vou tornar sua viagem difícil. Eu vou exigir energia quase infinita conforme você se aproxima do limite. E mesmo assim você sobreviveu. Você está aqui. E agora vem a pergunta final. A pergunta que o vídeo deixa como faca na mesa, para o espectador não conseguir fechar a tela sem pensar. Se você tivesse a chance de viajar quase à velocidade da luz, de ver estrelas, de atravessar distâncias que nenhum humano atravessou, mas ao fazer isso perder todo mundo que te fez humano, você iria? Você fica em silêncio. O mundo novo te observa atrás de vidros e protocolos. E pela primeira vez, você entende que a maior diferença entre você e a Terra não é a idade, é a direção do coração. Porque você trouxe o passado dentro do peito e o futuro não sabe o que fazer com ele. Você olha para a janela de novo e o planeta gira, bonito, indiferente, vivo. E aí você percebe a última verdade, simples e brutal. Quase à velocidade da luz, o universo não te impede de ir. Ele só garante que quando você voltar, você volte para um mundo que não te deve mais nada.